Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui agora, gente, sobre a nova ordem jurídica, o Império Romano. Como vocês sabem, né, nesse contexto que nós estamos falando, né, do governo de Augusto, o Império Romano ele vai assumir uma complexidade que, vamos dizer assim, os parâmetros teóricos estabelecidos por Platão de uma cidade-estado não era mais suficiente para caracterizar e estruturar, né, o Estado romano. Então, Cícero, que é um teórico, né, também um tribuno, um político, e alguém que Augusto leu, vai ver a necessidade, né, do fortalecimento do governante, da criação, como eu disse na aula passada, de um poder executivo capaz de unificar e que reunisse forças de soberania capazes de sobrepujar, né, os senatos e o populus, né? Não se desfazendo dessas instituições, né, e não sufocando essas instituições ou aniquilando essas instituições, mas sobrepujando-as, né, como elemento unificador, como elemento reunidor da potestade necessária para comandar um Estado com as complexidades do Estado romano. E aqui, gente, é preciso que vocês entendam uma ideia central. Augusto, ele sabia que ele precisava, né, não apenas liderar um grande exército, né, uma grande força armada, porque no caso tinha exército e tinha marinha, né, as legiões romanas, formadas nessa época aí por cerca de 120 mil homens, né, legiões imbatíveis, que só iria encontrar par na história da humanidade por volta do século XVII, né? Mas Augusto, ele sabia, né, que poderia sofrer as agruras sofridas pelo imperador Alexandre o Grande, que era apenas um chefe militar, né, que era apenas o comandante de um exército, mas que não lançou as bases jurídicas, né, legais de uma ordem jurídica estrutural capaz de estruturar um Estado, né, e marcar as características desse Estado em outras sociedades, expandindo isso num processo que muitos chamam de um processo civilizatório, né? É preciso instituir os nossos valores civilizatórios, né, em sociedades conquistadas, para que eles se estabeleçam no âmbito dessa ordem jurídica instituída. E aí é muito interessante, porque o exército, né, ou as forças armadas, vamos assim dizer, vão deixar de ser um instrumento apenas de defesa, mas vão se tornar uma instituição de promoção desta ordem civilizatória, dessa ordem jurídica, né? Para que Roma, para que o Império Romano faça incursões em tribos, né, ao seu redor e instaure nessas tribos as suas ordens, a sua ordem jurídica, o seu processo civilizador. Então o exército ele não vai ser mais apenas um instrumento de defesa, mas ele vai ser um instrumento de conquista, não só de conquista, mas de difusão civilizatória, de difusão de uma ordem jurídica que se quer implantar entre os conquistados. É claro, meus caros,
que vai haver aí alguns infortúnios, né? Contra os bárbaros germanos, por exemplo, né? O Império Romano sofreu baixas importantes com decapitação, né? E esses bárbaros fizeram uma verdadeira carnificina, né? E decapitaram soldados romanos, enviando essas cabeças para os chefes deles e também fazendo uma promoção pública dessa barbárie. Mas aí é que está. Ao agir dessa maneira, né, esses povos se comportam como bárbaros, né, porque agem meramente pela violência, sem um projeto subjacente que o Império Romano tinha nessas lutas, né? Um império, forças armadas altamente preparadas, treinadas, né? Organizadas por esse grande estadista, vamos dizer assim, por esse grande governante, né? Que é Augusto, que vai depois encontrar em Carlos Magno e em Napoleão sucessores com essa mesma ambição de governo global, né, de governo do mundo, né, de conquista de todas as regiões e de todas as civilizações para a instituição de uma civilização, vamos chamar assim, de civilização ocidental. É claro, gente, que aí você tem então a união entre direito e poder, né? A política passa por um processo de legitimação jurídica, né? O poder é exercido por meio do direito, né? E aí você passa a ter então, vamos dizer assim, as primeiras expressões institucionais dessa união entre direito e poder. É claro que Augusto também vai se valer de outros elementos, como a religião, né, para, vamos dizer assim, disseminar os valores de liberdade. É interessante porque Cícero e Augusto, eles vão travar essa batalha para o fortalecimento de Augusto, se rebelando contra o despotismo de Antônio. E não queriam assegurar apenas uma liberdade civil que qualquer monarca poderia assegurar, mas queriam assegurar também uma liberdade política, né? Ou seja, um homem politicamente livre. O que estava em jogo não era apenas liberdades civis, né? Mas a liberdade política, o exercício, vamos dizer assim, popular do poder, ou seja, o povo ter a possibilidade, vamos dizer, jurídica, né, de contestar o despotismo, de se voltar contra um governo despótico. Aí você tem o homem livre. O homem livre politicamente livre, melhor dito, é o eixo central dessa fase, né, em que você tem na própria ordem jurídica, o elemento central da consolidação, melhor dito, da legitimação do poder. O poder se legitima juridicamente, mesmo invadindo, né? Augusto fazia acordos, fazia negociações, né? Sabia perdoar, exercia o perdão para poder incorporar os vencidos, né? Exercia a justiça, julgando com justiça, né? Promoveu todo um processo, gente, de unificação desse exército com recompensas em dinheiros e em terras
para os vitoriosos, né? Então, ele percebeu que ser o líder apenas de legiões armadas, como foi Alexandre, poderia levá-lo à ruína, que ele precisava mesmo era chefiar um estado, né? E exercer nas conquistas desse estado um processo de instituição dessa ordem jurídica nas sociedades vencidas. Ou seja, o direito agora, a ordem jurídica, é que passa a ser o elemento de poder, o elemento de exercício de poder. Claro, evidentemente, calcado na força dessas legiões, né? Desses homens altamente capacitados, treinados, né? E que fizeram conquistas incríveis, impressionantes. Ok? Daqui a pouquinho a gente volta.